Bom, bem-vindos à nossa aula de estrutura atômica. Na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre o átomo de hidrogênio, como que a gente consegue explicar a estrutura do átomo de hidrogênio sobre a ótica da mecânica quântica. Então, a gente sabe que o átomo de hidrogênio é o átomo mais simples que a gente tem. A gente vai ver como que a gente consegue usar aqueles princípios de mecânica quântica para explicar a estrutura do átomo de hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio é constituído de um próton e um elétron. Então, a gente tem o próton no centro e ele concentra a maior parte da massa do átomo. Então, a gente pode considerar que esse núcleo vai ser fixo, ele vai estar parado, e o elétron que vai estar em movimento circular ao redor desse núcleo. A gente tem no centro o núcleo fixo com uma carga negativa e o elétron em movimento circular carregando a carga negativa. Então, para a gente entender a dinâmica desse sistema, a gente tem que resolver as equações de movimento de Newton, e para isso a gente tem que equacionar todas as forças que estão envolvidas nesse sistema. Então, como a gente tem partículas carregadas, a primeira força que a gente equaciona aqui é a força de atração eletrostática através da equação de Coulomb. Então, essa força vai ser diretamente proporcional às cargas das partículas, né? E inversamente proporcional ao raio ao quadrado, que vai ser a distância entre o elétron e o núcleo. E como a gente tem um elétron em movimento numa órbita circular, a gente tem o surgimento de uma força centrífuga tangente a essa trajetória, que vai depender da massa do elétron, da velocidade ao quadrado, dividido pelo o raio da órbita circular do elétron. Então, para entender a dinâmica desse sistema, a gente joga essas duas forças na equação de movimento de Newton e resolve isso para ver como que o sistema vai evoluir em função do tempo. Então, só que sempre que a gente tem uma carga em aceleração, no caso aqui o elétron está sendo acelerado no movimento circular, sempre que a gente tem essa situação, a gente tem emissão de radiação. Então, a cada revolução do elétron ao redor do núcleo, ele perde energia através da emissão de radiação. Então, se ele perde energia, ele perde velocidade e a força centrífuga ela diminui. Então, isso faz com que a força de atração coulombica se torne maior que a força centrífuga. Você não tem mais o balanceio entre as duas forças e agora o elétron então, passa a ser mais atraído pelo núcleo. Então, com isso, o elétron passa por uma órbita mais interna, com um raio menor, caracterizando o movimento em espiral em direção ao núcleo. Então, a cada revolução do elétron, ele vai perder mais energia, o raio dele vai diminuir, então a força eletrostática vai aumentar e esse elétron vai tender a colidir com o núcleo. Então, pela física clássica, por essas equações de movimento de Newton, a gente vê que a gente não consegue explicar a estrutura do átomo de hidrogênio. Então, a gente precisa utilizar uma outra teoria para explicar esse sistema. Então, a gente viu que através dos princípios da quântica a gente pode explicar a estrutura da matéria a nível atômico através da resolução da equação de Schrödinger. Então, para isso, a gente tem que encontrar um operador que vai definir a energia do sistema. Então, no caso do átomo de hidrogênio, a gente de novo vai começar descrevendo o sistema, né, descrevendo a posição das partículas. Então, de novo, a gente tem um núcleo fixo no centro e o elétron numa órbita circular ao redor desse núcleo. Então, o elétron vai ter a carga e a massa dele e o núcleo também tem a carga e a massa dele fixos no centro. Então, até aqui a gente tem o mesmo sistema que a gente estava descrevendo ali na física clássica. E o elétron e o núcleo vão estar separados por uma distância r que vai definir o raio dessa trajetória. Só que aqui a gente tem que lembrar então que o átomo é um sistema tridimensional. Então a gente tem que considerar o movimento do elétron como se fosse um movimento numa esfera. Então cada raio de órbita que o elétron tem é uma esfera concêntrica, como é mostrado nessa figura aqui. Então, o melhor, nesse caso, é a gente trabalhar sempre em coordenadas esféricas. Então, a gente passa das coordenadas cartesianas x, y e z para as coordenadas esféricas, onde o θ é o ângulo em relação ao eixo z, o φ é o ângulo em relação ao eixo x e y, e o r é o raio dessa trajetória. Então, pela mecânica quântica, para a gente descrever esse sistema e achar a energia
total do sistema de interação desse elétron com o núcleo, a gente tem que resolver a equação de Schrödinger, e para isso a gente tem que achar o operador que vai dar a energia total do sistema. Então, nesse caso, a gente tem que achar o operador hamiltoniano, que é descrito pelo H. Então, para esse sistema simples de apenas duas partículas, o operador hamiltoniano ele vai ter 3 termos. O primeiro termo ele vai dar a energia cinética do elétron. Então, aqui ele depende inversamente proporcional à massa do elétron. E esse operador aqui é a segunda derivada da função de onda nas coordenadas x, y e z. Então, aqui a gente está achando a energia cinética do elétron do movimento circular do elétron, ou esférico do elétron. O segundo termo, então, ele traz a energia cinética do núcleo. De novo, ele depende inversamente proporcional à massa, só que agora a massa do núcleo. E a gente tem o termo aqui das segundas derivadas em relação a x, y e z. E o último termo que falta agora é o termo de energia potencial, que a gente escreve exatamente igual à equação clássica de Coulomb. Então, essa energia potencial vai depender da carga do núcleo, aqui representado por Z, e a carga do elétron. E vai ser inversamente proporcional à distância do elétron para o núcleo. Então, aqui a gente tem a energia potencial de interação eletrostática. E a gente vê então que aqui essa energia é um termo negativo, porque a gente tem uma energia, um potencial de atração entre duas entre duas partículas de cargas opostas. Só que se essas partículas tivessem a mesma carga, esse termo teria um sinal positivo, representando uma energia de repulsão. Nesse caso, a gente tem energia de atração, então o sinal dele é negativo. Então, para a gente entender o átomo de hidrogênio pela mecânica quântica, a gente tem que pegar esse operador hamiltoniano, que vai descrever a energia total do sistema, e colocar na equação de Schrödinger, multiplicar pela função de onda, resolver, e a gente vai encontrar a energia total da interação dessas partículas. Para simplificar o tratamento, a gente pode mudar um pouco a cara do hamiltoniano. Então, como a gente sabe que o núcleo ele contém a maior parte da massa do átomo, a gente pode descrever o movimento relativo entre essas partículas e o movimento do centro de massa. Então, nesse caso aqui, o centro de massa vai estar localizado no núcleo do átomo. Então, esse primeiro termo ele vai te dar o movimento do centro de massa no núcleo do átomo. O segundo termo, então esse é o termo de translação do centro de massa. O segundo termo aqui, ele vai ser o movimento relativo do elétron com o núcleo. Então, essa primeira parte desse termo em vermelho aqui vai descrever a energia cinética desse movimento relativo, onde o μ aqui é a massa reduzida do elétron e do núcleo. E do segundo termo, de novo, a energia é o potencial de atração eletrostática, descrito pela equação de Coulomb. Então, nesse caso aqui, como a gente não está interessado no movimento do núcleo, a gente pode desconsiderar o movimento de translação do centro de massa, e na equação de Schrödinger a gente só vai usar o movimento relativo do elétron e do núcleo. Então, a gente joga isso na equação de Schrödinger, multiplica essa parte do movimento relativo pela função de onda. Então, a primeira parte aqui dessa equação de Schrödinger, em vermelho, a gente tem a energia cinética. Essa parte em azul, a gente tem a energia potencial. Então, quando a gente multiplica isso pela função de onda e resolve o sistema de equações, a gente vai encontrar a energia total do átomo de hidrogênio vezes a função de onda de novo. Então, resolvendo essa equação, a gente sabe como que vai variar a energia do elétron em relação ao núcleo no átomo para as diferentes órbitas que esse elétron pode ter no átomo de hidrogênio. Só que, como eu falei antes aqui, a gente tem que usar então as coordenadas esféricas, porque esse átomo é um sistema tridimensional, então o elétron está no movimento esférico ao redor do núcleo. Então a gente tem que pegar essa equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio e transformar em coordenadas esféricas. Quando a gente faz isso, o que a gente tem é essa equação aqui, que agora a gente tem um termo. Esse primeiro termo depende do raio, então vai ser a segunda derivada em relação ao raio da coordenada do elétron.
E esse termo aqui vai trazer a dependência angular. Então, ele vai ser as segundas derivadas em relação aos ângulos θ e φ. Então, aqui a gente não precisa se preocupar com o formalismo matemático para resolver essas equações. O que eu quero mostrar aqui é só que a gente tira a energia total do átomo de hidrogênio através da equação de Schrödinger, e para isso a gente tem que conhecer qual que é o operador da energia total. Então a gente tem que achar a energia cinética e potencial de todas as partículas que compõem aquele átomo. Nesse caso aqui a gente só tem duas partículas. E como é um sistema tridimensional, a gente usa sempre em coordenadas esféricas. E quando a gente resolve essa equação de Schrödinger em coordenadas esféricas, o que a gente tem como resultado é a função de onda para o átomo de hidrogênio. Então, nesse caso aqui, a função de onda, quando a gente resolve essa equação, a função de onda naturalmente vai ser quantizada. Vão surgir três números inteiros que vão quantizar os valores possíveis dessa função, que são os números n, l e ml, que a gente vai ver durante as aulas como que a gente consegue, quais são as consequências desses números. Então, mas além dessa função de onda ter essa dependência com esses três números inteiros, que é o que vai trazer a quantização da função de onda, ela pode ser dividida em duas partes. Então, uma parte R aqui, que vai depender de n e l, dos números quânticos n e l, que vai ser chamado função de onda radial, que ela vai descrever basicamente a variação de raio das trajetórias do elétron. Então, normalmente ela é uma função real. Já a segunda parte da função de onda é SY aqui, que é o que a gente chama de função de onda angular, que ela vai depender dos números quânticos L e ML, e ela é descrita pelos harmônicos esféricos, e normalmente é uma função complexa. A gente vai ver nas próximas aulas como trabalhar melhor com cada parte da função de onda. Então, quando a gente tem essa função de onda na equação de Schrödinger, a gente consegue resolver o sistema e achar as funções e a energia. Então, só para a gente ter uma ideia aqui da função de onda radial, ela vai depender então do n, que é o número quântico principal, e do L, que é o número quântico de momento angular. Então ela vai ser quantizada nesses dois números quânticos, que eles são sempre números inteiros. E ela vai ter uma outra dependência aqui, que é esses polinômios, que a gente chama de polinômios de Lagrange, que são funções bem recorrentes nesse tipo de sistema. E quando a gente usa essa equação então de onda e resolve a equação de Schrödinger, a energia que a gente obtém para o átomo de hidrogênio, ela tem essa expressão aqui, onde ela vai depender então de n ao quadrado, que isso aqui, esse termo vai te dar para a gente a ideia de quantização de energia do sistema. Então não são todas as energias permitidas que esse elétron pode ter. Então, como n é um número inteiro positivo, a gente só tem certos níveis de energias permitidos. Então a energia vai depender da carga do núcleo, do Z ao quadrado aqui, como no átomo de hidrogênio a carga, a gente só tem um próton, então a carga aqui vai ser 1. μ aqui é a massa reduzida do sistema, então é a multiplicação da massa do elétron vezes a massa do núcleo dividido pela a soma das massas. Então aqui surge naturalmente a questão da quantização da energia para o átomo de hidrogênio. A gente vê que a energia do sistema ela depende só de um único número quântico, que é o n, enquanto a função de onda ela vai depender de pelo menos 3 números quânticos, que é o n, o l e o ml. A gente vai ver um pouquinho mais a fundo o que significa esses números quânticos. Então, a gente já viu que o número quântico n a gente chama de número quântico principal, e ele vai determinar a energia dos sistemas, a energia permitida para esse átomo de hidrogênio, e ele também limita os valores que o número quântico L pode ter. Então o n ele vai ser sempre um número real positivo, variando de 1 em 1, e ele vai limitar os valores de L, e L vai variar de 0 até n-1, sempre variando de 1 em 1. Então a gente sempre tem números inteiros positivos. O segundo número quântico que surge da resolução da equação de Schrödinger é o L, que é o número quântico de momento angular.
Então ele vai determinar o momento angular do elétron em movimento ao redor do núcleo. Então, e ele vai ter valores limitados pelo valor de n, e ele vai ter um número determinado aqui de valores que vai ser de 2L mais 1. E o terceiro número quântico que a gente tem, que surge da resolução da equação, é o número quântico ML, que é o número quântico magnético. Ele especifica a componente Z do momento angular, então é a projeção do momento angular no eixo Z, e ele é especificado uma função de onda, então, para elétron individual, e ele vai depender então dos valores de N e L. Então, o número quântico principal vai definir a energia do sistema, do átomo de hidrogênio. Então, a energia vai ser inversamente proporcional a N ao quadrado. O número quântico L, ou também chamado de número quântico orbital, vai definir o momento angular. Então, ele pode variar de 0 até N mais 1. Então, para cada valor de L, a gente tem um tipo de orbital diferente. Então, quando a gente tem o valor de L igual a 0, a gente tem o orbital S. L igual a 1, a gente tem o orbital P. L igual a 2, a gente tem o orbital D. E L igual a 3, a gente tem o orbital F. Então, cada um desses orbitais ele tem um valor de L diferente, o que significa que o elétron tem um momento angular diferente em cada orbital. Então, a gente pode representar isso nesse sistema aqui de cones. Então, a gente pode pensar que o momento angular L, o momento angular total, é esse vetor que ele está rotacionando em precessão ao redor do eixo Z aqui. Então, aqui no eixo, no plano XY, quando a gente tem momento angular igual a 0, a gente tem um disco aqui. Então, esse seria o momento angular para o orbital S. Quando a gente vai para o L igual a 1, a gente já tem um valor diferente de 0 para o momento angular. Então, o vetor do momento angular estaria rotacionando nesse segundo cone aqui, nesse cone do meio. Quando a gente vai para o L igual a 2, então seria esse último cone aqui, que seria o orbital D. A gente está aumentando sempre o momento angular do elétron. E, consequentemente, a gente está aumentando a projeção dele no eixo Z. Então, quando a gente olha para o número quântico magnético, que é o ML, que é a projeção do L no eixo Z, a gente vê que ele vai poder variar de menos L até L. Então, para o orbital S, que a gente tem L igual a 1, L igual a 0, a gente só tem um valor de ML, que é 0. Para os orbitais P, que o L é igual a 1, a gente tem 3 valores de ML possíveis. Então, vai ser menos 1, 0 e 1, que eles vão definir, então, basicamente a orientação do orbital. Então, se L igual a 1, a gente tem o orbital P. Quando o ML é igual a menos 1, a gente vai ter o orbital PX, orientado no eixo X. L igual a 0 e L igual a 1, a gente vai ter então os orbitais PX, PY e PZ, em diferentes orientações. O mesmo ocorre para os orbitais D e F. Para o orbital D, a gente tem L igual a 2, então o ML vai variar de menos 2 a 2, então a gente vai ter 5 orbitais D possíveis, cada um com uma orientação diferente. Então, são esses conjuntos de 5 orbitais aqui: DXY, DYZ, DXZ, DZ2 e DX2 menos Y2. Quando a gente for estudar mais a fundo a parte radial e angular das funções de onda, a gente vai entender melhor e conseguir visualizar melhor cada tipo de orbital. Então, sempre vão existir então 2L mais 1 valores possíveis para ML, que é o que a gente chama que é a multiplicidade do valor de ML. Então, para cada valor de L, a gente tem 2L mais 1 valores possíveis de ML, que são as formas equivalentes que os orbitais podem se orientar no espaço, e eles vão ter a mesma energia, porque lembra que a energia depende só do valor de N, não do valor de L e ML. E a gente ainda tem um quarto número quântico, que é o número quântico de spin,
que ele foi descoberto, então, quando feixes de átomos de prata foram acelerados através de um campo magnético, e acelerando esses feixes de átomos de prata que têm elétrons desemparelhados, se percebeu que ou os átomos de prata eram desviados para cima ou desviados para baixo, mas sempre com o mesmo raio de desvio. Então, isso quer dizer então que o elétron ele tem um momento magnético, e esse momento magnético então também ele era quantizado, porque ou só havia um desvio, nesse caso aqui, de mais um, ou um desvio de menos um. Então, a partir daí, a gente vai ver mais para frente como que saiu, como que a gente conseguiu derivar o número quântico de spin, que é o momento angular do elétron rotacionando ao redor do próprio eixo. É importante lembrar que esse número de spin ele não tem nenhum análogo clássico, ele é uma propriedade puramente quântica. A gente, por razões didáticas, a gente fala que é o momento de rotação do elétron em torno do próprio eixo, mas ele não tem nenhum equivalente na física clássica, ele é uma propriedade puramente quântica. Então, os elétrons, o momento angular de spin do elétron possível vai ser o S, ele vai ter esse valor total aqui, então S vezes S mais 1 elevado a meio, vezes a constante de Planck, dividido por 2π, que é esse H barra aqui, então é o H dividido por 2π. Então, para o caso dos elétrons, o valor de S ele sempre vai ser igual a meio. Então, para partículas que têm spin fracionários, a gente chama essas partículas de férmions. Partículas que têm spins inteiros, a gente chama ela de bósons. Vai cair uma outra classe de partículas. No caso dos elétrons, então, ele sempre vai ter spin meio, então eles se comportam como férmions. Então, esse número quântico S ele vai definir o número quântico de momento magnético do elétron, assim como L definiu o momento magnético para a órbita, movimento orbital do elétron, que era o ml, o S também vai definir o momento magnético do elétron, que vai ser o ms. Nesse caso aqui, o ms só vai poder ter dois valores possíveis, que é mais meio e menos meio. Então, de novo, a gente pode pensar isso como sendo um vetor rotacionando ao longo do eixo Z. Então, quando a gente tem o S igual a meio, esse vetor está apontado para cima e ele está rotacionando, então, nesse cone aqui de cima. Então, esse aqui seria o spin mais meio, ele está rotacionando ao longo do eixo Z positivo. Já o valor de spin menos meio seria esse caso aqui, onde a gente tem esse vetor de momento de spin rotacionando em torno do eixo Z com valores negativos. Então, a gente costuma mostrar o elétron com spin mais meio como uma seta para cima e o elétron com spin menos meio como uma seta para baixo. Então, esse número quântico S e ms, eles vão associados com o momento magnético do elétron. Então, nas próximas aulas a gente vai ver então, como que a gente consegue a gente vai explorar um pouco mais como que a gente consegue trabalhar com a função de onda radial e angular do elétron para entender um pouco a distribuição eletrônica, a distribuição do elétron no átomo de hidrogênio e qual que vai ser a orientação e a forma de cada órbita do elétron.